Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Palmeiras e Corinthians, vitória de 2-0 para a equipe do Abel Ferreira e mais uma partida do Corinthians que, olha, tipo assim, sem marcar gols. É impressionante isso. Mais da metade dos jogos do Brasileirão, o Corinthians não balança as redes. E assim, né, o time tá com 9 pontos em 13 rodadas, uma vitória, 6 empates e 6 derrotas. Uma vitória em 13 jogos, empatado com o Fluminense. O Fluminense, tipo assim, tem 9 derrotas, né? Tem 3 empates apenas, né? A campanha do Fluminense é uma atrocidade difícil de descrever, mas a do Corinthians só tá 3 pontos à frente, diz muito. E assim, o Antônio Oliveira só tá no cargo porque, a verdade seja dita, não há ninguém para substituí-lo no momento, né? Você não vai confiar no auxiliar achando que ele vai render mais, né? Tipo, o Santos fez isso, foi rebaixado, e a gente tem uma situação, né, em que o Corinthians tá uma bagunça tão grande, né? Tipo, até é difícil descrever o que o Corinthians é hoje em termos de bagunça, né? Talvez o Corinthians vire uma nova definição no dicionário Oxford para bagunça, caos, porque, olha, é um negócio que chama atenção. O Augusto Melo, ele é um presidente de gogó, de microfone. Tipo, você imagina ele no megafone, discussão pra torcida. Ele pode ser um encantador de torcedor, que, ao meu ver, tem pouca experiência com esse tipo de cidadão, né? Porque já tem gente que já sabe que o cara é só um fanfarrão, mas a verdade é que ele vendeu todo aquele discursinho, né, que hoje se vira contra o clube. O acabou a farra, né? Acabou a farra do Palmeiras e do Flamengo. Nesse momento o Flamengo é primeiro, o Palmeiras é segundo e o Corinthians 19º. Pra que falar um negócio desse? A maioria dos bons presidentes de clubes, né, ou eles estão ali em segredo trabalhando, né, para fazer o time conseguir acordos melhores, né? E quando falam, eles têm planos megalomaníacos que eles acreditam que podem colocar em prática, tipo o Florentino Pérez com a Superliga, né? Ele fala todas aquelas coisas absurdas, entende, né? Mas pelo menos o cara tinha um plano antes, né? Ele sabia executar, e queira ou não, o Florentino Pérez chegou a convencer, por exemplo, os times da Inglaterra, o Big Six, clubes da Itália, da Espanha, a se juntar à Superliga. Ela quase saiu do papel da primeira vez que eles fizeram. Agora tá cada vez mais difícil, mas é aquele negócio, né? O cara fez um plano megalomaníaco, né? E aqui não tem plano megalomaníaco. E não tinha. Tipo assim, o Florentino Pérez é tipo o Darth. Assim. Como é que podemos dizer? O Palpatine, né? Quem não tem Dart antes, né? O Vader que tem, né? Mas, assim, o Florentino Pérez é o Palpatine. O Augusto Melo é o Dr. Evil. Você imagina ele assim? Já viu o Dr. Evil do Austin Powers? É isso que ele é. Você não consegue levar a sério quando ele fala esse negócio, né? Tipo, quem viu Austin Powers não lembra? Ele tá conversando na cúpula dos caras malignos, né? Ele falando dos planos, né? Vamos fazer um buraco na camada de ozônio. Aí o cara fala, já fizeram isso, né? Aí ele coloca lá um plano super cruel e vai pedir US$ 1 milhão. Só que na época, tipo, já não era tanto dinheiro assim, porque ele ficou congelado muito tempo, entende? Cara, não dá pra levar a sério. Ah, acabou a farra, agora o Corinthians vai voltar a ser o que era, entende? Gente, é o tipo de coisa que faz o Duílio parecer o Florentino Pérez, o Marcos Lemones do sócio, entende? Porque é um negócio assim, absurda a incompetência. E eles jogaram fora uma das poucas qualidades do Duílio, que era a responsabilidade fiscal. Os caras perderam um patrocinador master, tem agora problema envolvido, acho que esquema de laranja envolvido nesse negócio. E para piorar a situação, né, os caras gastaram grana sem parar nessa janela. O Corinthians gastou muito dinheiro e assim, é um time que já não estava pagando as transferências anteriores. Até agora não pagaram o Fausto Vera, não pagaram vários atletas. Então, assim, o Duílio, com todos os problemas dele, ele não estava tentando dar passos maiores do que a perna, entende? Poderia talvez até criticar a contratação em definitivo lá do Yuri Alberto, etc. Mas, cara, a verdade é que o cara, dentro do que ele poderia fazer com questão de finanças, ele ainda conseguiu controlar um pouco a situação. Agora o Augusto Melo é loucura total, tipo, ele é uma versão assim, menos eficiente do André Sanches, porque o André Sanches ainda vendia o peixe dele. Agora, Augusto Melo, ele em poucos meses bagunçou tanto o Corinthians que todo mundo tem medo de ir pra lá. Ninguém quer assumir o clube nessa situação e por causa disso que o Antônio Oliveira fica. E se ele for demitido, eu quero ver quem tem o culhão de ir pro Corinthians nessa situação. Eu acho que tá muito complicado, os jogadores sentem isso, tudo isso respinga dentro do clube e vai para campo também. Então, assim, de um lado, o Palmeiras
que tem muitos jogadores para chegar no meio do ano e mesmo ali sem o elenco com os reforços, está ali na segunda posição, tem promessa de lutar por um tricampeonato em sequência. E do outro lado, o Corinthians, ao lado do Fluminense, os piores times do Brasileirão. E olha que o Corinthians, a meu ver, tem talento para mais. Isso para mim reforça ainda mais como o trabalho do Antônio Oliveira é decepcionante, né? Eu sei que o time tem seus problemas e suas carências, mas não dá para falar que esse time é pior que o Vasco, para estar 2 pontos atrás do Vasco na tabela, tá atrás do Grêmio, do Renato Gaúcho, que tá uma tiriça nesse campeonato até agora. Então, assim, eu não consigo me esforçar e falar que não existem, tipo assim, 4 times piores do que o Corinthians no campeonato. Existem, não são poucos. Eu acho que o Corinthians, em termos de elenco, era para estar na parte de cima da tabela, mas o trabalho é mal feito, o elenco é muito mal utilizado, muito mal explorado, e agora a gente está vendo um Corinthians que está completamente sem rumo. Então vamos ver o que eles vão fazer, mas assim, o Augusto Melo me parece hoje um grande problema para o clube, ao invés de um trunfo. É realmente uma situação caótica que o clube está vivendo, e essa derrota para o rival é só para piorar mais as coisas, né? Tipo, esse ataque do Corinthians é um negócio que me chama atenção. Eles não estão marcando gols, entendeu? Um jogo até faz bem a parte ofensiva, mas na maioria os caras saem zerados, de mãos vazias de campo. Isso é insustentável. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.